Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 17. Esse capítulo é um capítulo curto e eu quero ler todos os versículos com os irmãos para nós compartilharmos um devocional aqui nesse capítulo. Então, Números 17, do versículo 1 em diante, está escrito assim: O Senhor disse a Moisés: Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: Ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: Nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Amados, nós já vimos na sexta-feira a rebelião de Corá. Vimos que ele conseguiu unir líderes da tribo de Ruben e vários líderes de toda a comunidade de Israel para se rebelar contra a vontade de Deus, porque Deus havia estabelecido Arão e seus filhos para para realizarem o trabalho sacerdotal. Eles eram que faziam todo o trabalho sacerdotal e uma parte do povo começou a dizer que eles se acham melhores. Como que eles são melhores? Deus aparece para nós também, Deus fala conosco também, nós também somos santos, Deus está no nosso meio. Eles não estavam se rebelando contra os homens, contra Moisés, contra Arão, mas estavam se rebelando contra Deus, contra a vontade de Deus. E aí, nesse capítulo, nós já vimos, no capítulo anterior, todas as consequências da rebelião. O povo ficou ali amedrontado. E aí vem esse capítulo 17, Deus falando assim com Moisés: olha, para acabar com essa queixa do povo de Israel, de dizer que vocês são melhores, se acham melhores, para que eles entendam de uma vez por todas que fui eu que escolhi Arão, fui eu que escolhi Moisés, eu quero que vocês tragam 12 varas, uma de cada tribo, com o nome do líder de cada tribo, e da tribo de Levi o nome vai ser de Arão, porque ele que eu estabeleci como o sumo sacerdote, como aquele que faz o trabalho sacerdotal diante de mim. Traga essas varas e aquela que florescer é de quem eu escolhi. É o escolhido para me representar nesse trabalho sacerdotal. E eles trouxeram todas as varas, colocaram diante do Senhor na tenda do encontro, diante da arca da aliança, e ali, diante da presença ali de Deus, e ali a vara de Arão floresceu. Quando Moisés entra no outro dia, apenas a vara de Arão floresceu. Então Deus disse a Moisés: coloque de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso colocará fim à queixa deles contra mim, para que eles não
morram. Eles entendam de uma vez por todas que fui eu que estabeleci Arão para o trabalho sacerdotal. Amados, quando nós lemos esse texto, nós conseguimos compreender o que aponta, né? Esse texto aponta para a realidade cumprida em Cristo Jesus. O devocional que eu quero compartilhar com os irmãos, o tema é chamados para frutificar. Porque Deus nos chamou para florescer e para frutificar. Veja que a vara de Arão floresceu, produziu botões, flores e amêndoas maduras. Ou seja, é uma vara não só floresceu, mas também frutificou. E nós somos chamados para frutificar. Mas nós frutificamos a partir de vou colocar aqui entre aspas, né, fazendo uma comparação, de uma vara escolhida por Deus. Quem é essa vara escolhida por Deus que frutificou e através dele o trabalho sacerdotal é cumprido? É Jesus. Jesus Cristo é a vara escolhida por Deus. Deus escolheu o seu filho Jesus. Eu sei que parece loucura para nossa mente natural conseguir compreender, porque Deus é o único Deus, mas ele se apresenta a nós como o Filho, como o Pai, como o Espírito Santo, e o Filho é o escolhido para vir encarnado, o Deus encarnado, para ser aquele que cumpre com todo o trabalho sacerdotal na presença de Deus. Então Jesus é o escolhido de Deus e ele fez uma obra e uma obra completa. Ele cumpriu todo o trabalho sacerdotal e através dele nós também somos chamados para frutificar. Amados, a obra de Jesus Cristo é o sinal de que ele foi o escolhido de Deus para ser o nosso representante diante de Deus, para ser o nosso sumo sacerdote. Quando nós vemos aqui Deus falando com Moisés, dizendo assim, olha, coloque essa vara de Arão que floresceu de novo ali na presença da arca, na minha presença, para que fique como um sinal, como uma advertência para os rebeldes, para que eles saibam que fui eu que escolhi Arão. Amados, Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo é o sinal de que ele foi o escolhido de Deus para ser o nosso sumo sacerdote, para ser aquele que intermedia a nossa relação com Deus. É somente por intermédio de Cristo Jesus que nós nos achegamos a Deus, que nós temos comunhão com o Pai, que nós somos reconciliados com Deus. E isso é uma advertência para todos aqueles que tentam se rebelar contra Deus. Não existe outro caminho, somente Jesus. E a obra dele foi realizada, sua morte e sua ressurreição são o sinal de que ele foi o escolhido de Deus. Não tem outro escolhido, não tem nenhum santo, não tem nenhum outro profeta, não tem nenhum outro homem, nem outra mulher, ninguém a não ser Cristo Jesus. Ele é aquele que veio em nosso lugar, é aquele que fez a obra completa, assumiu o papel de sumo sacerdote, ou seja, daquele que nos representa diante de Deus, fez uma obra completa para a nossa redenção. Por isso, amados, que Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. O mundo pode ser salvo somente por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, todo aquele que estiver em Cristo Jesus se torna também um escolhido para frutificar. Jesus foi o escolhido de Deus para ser o sumo sacerdote e tomar o nosso lugar, nos representar diante de Deus. E ele morreu e ressuscitou, ele tomou o nosso lugar, se tornando pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser o quê? Perdoados, redimidos, justificados diante de Deus. Ele é a vara escolhida de Deus para frutificar e ele frutificou. Por quê? Porque através dele, todo aquele que nele crê, também se torna um escolhido de Deus. Amados, veja que incrível isso. A escolha de Deus, ela está vinculada, atrelada à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Fora de Jesus,
nós não temos salvação, nós não temos redenção, nós não podemos frutificar, mas em Cristo Jesus nós recebemos vida e recebemos poder de frutificação. Então Jesus é o meio que Deus estabeleceu para que o homem seja reconciliado com ele. Jesus é o meio pelo qual Deus estabeleceu que o homem receba graça, poder, vida. Jesus é o meio pelo qual Deus estabeleceu que o homem possa frutificar, para que o ser humano consiga realizar as obras de Deus. É por meio de Jesus Cristo. Ele é a vara escolhida do nosso Deus, Jesus Cristo. Amados, e estando em Jesus, nós somos os ramos dessa vara, chamados também para frutificar. Olha o que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ninguém pode fazer nada sem mim. Amados, Jesus é o meio pelo qual nós podemos dar os bons frutos da vida eterna. Jesus é o meio pelo qual nós podemos realizar as obras de Deus. Se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos frutificar segundo a vontade de Deus. Se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos realizar as obras de Deus. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos a vida de Deus. Jesus Cristo é o meio escolhido, estabelecido por Deus. Todo aquele que rejeita a Cristo Jesus, infelizmente, está se rebelando contra a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina lá em 1 João: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E agora, nós que cremos em Cristo Jesus, que depositamos a nossa confiança na obra e na pessoa de Cristo Jesus, nós agora também somos escolhidos por Deus. Não escolhidos porque Deus fez acepção e escolheu uns para salvação, outros para perdição. Deus escolheu alguns e rejeitou a outros. Não! A escolha está atrelada e vinculada a Cristo. Nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Se você estudar a carta aos Efésios, isso ficará bem claro, bem nítido na tua mente e no teu coração. Nós somos escolhidos em Cristo. Todo aquele que está em Cristo tem a vida. E estando em Cristo, a Bíblia nos garante que nós recebemos a semente divina. Isso está lá em 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ele está em Cristo e ele não pode mais viver na prática pecaminosa, porque a semente de Deus permanece nele. Se a semente de Deus está em nós, essa semente que foi plantada em nós, a semente divina, ela precisa o quê? Florescer e frutificar. Por isso que agora, nós que estamos em Cristo Jesus, fazendo essa comparação aqui com esse capítulo de Números, Jesus, a vara escolhida por Deus, nós agora que estamos em Cristo, inseridos nessa vara, nessa videira genuína que é Cristo Jesus, nós também somos chamados por Deus para florescer e para frutificar. E amados, o Senhor nos capacita para isso, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu para viver em nós, para estar em nós todos os dias da nossa vida. Amados, que eu e você, nós possamos viver esse florescer e esse frutificar. A semente de Deus já está em nós. Nós precisamos alimentar, nutrir para que ela floresça e ela frutifique e frutifique muito. Amados, nós somos chamados para nos alimentarmos com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a presença de Deus. Essa é a nutrição que a semente de Deus que está em nós precisa. Quanto mais nos relacionamos com a palavra de Deus, quanto mais louvamos ao nosso Senhor, quanto mais nos relacionamos com Ele em oração, mais e mais a nossa vida floresce e frutifica.
Nós temos vivido uma geração que tem corrompido o significado de frutificar em Deus, de florescer em Deus. Uma geração tão materialista que a ideia de frutificação eles transformaram numa vida aparente das coisas materiais. Essa não é a verdadeira frutificação. A verdadeira frutificação é quando o fruto do Espírito que foi depositado em nós em forma de semente, ele começa a florescer, começa a aparecer na nossa vida. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a paciência, o domínio próprio, quando o fruto do Senhor começa a manifestar-se na nossa vida, significa que de fato nós estamos frutificando. Amados, todo aquele que floresce em Deus manifesta o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Nós podemos resumir o caráter de Deus no fruto do Espírito. O fruto do Espírito manifesta, revela o caráter de Deus: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso revela quem é Cristo Jesus. Qual é o verdadeiro florescer em Cristo Jesus? Quando nós começamos a ter essas características e elas começam a ser reveladas em nós de uma forma natural. Natural quando eu digo assim, sem que nós tenhamos que nos esforçar. Eu preciso me esforçar para demonstrar amor. Não, eu simplesmente demonstro amor porque o amor foi plantado em mim, foi regado, foi nutrido e agora ele está florescendo na minha vida. Eu não preciso lutar para manifestar paciência. Por quê? Porque a paciência em mim foi plantada como o fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito que foi plantada em mim como semente e ela está sendo regada, nutrida e agora ela está florescendo, está frutificando. A mansidão, eu não preciso me esforçar para ser manso. A mansidão aparece, flui na minha vida. Por quê? Porque a semente de Deus foi plantada. Então nós somos chamados em Cristo Jesus para quê? Para florescer e frutificar essa semente divina que foi depositada em nós. Mas, amados, esse frutificar, esse florescer não acontece da noite para o dia instantaneamente. É um processo. Nós podemos trazer a comparação aqui. Veja que eles colocaram aquelas varas precisaram passar de um dia para o outro, precisaram passar pela noite até o amanhecer, e então Moisés foi lá e viu que a vara de Arão havia florescido. Assim como Jesus precisou na sua obra completa passar ali 3 dias, desde a sua morte, passar 3 dias até a sua ressurreição, assim acontece na nossa vida, amados. O florescer também leva um tempo. E veja que esse tempo é a noite, precisa passar pela noite. Nós precisamos passar pelas noites da nossa vida. Eu creio que você está entendendo o que eu quero dizer aqui. Noites, aqueles momentos escuros da nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, muitas vezes nós não conseguimos ver nada porque está escuro. Precisamos passar pelas noites da nossa vida para então florescer e frutificar. É necessário passar pelas noites, pelas mortes, assim como Jesus teve que passar. Nós não morremos fisicamente, porque quando morrermos fisicamente, vamos ressuscitar na vinda do nosso Senhor. Mas nós muitas vezes precisamos morrer para nós, precisamos morrer para hábitos que temos, precisamos morrer para conceitos que alimentamos, para crenças erradas que alimentamos, precisamos morrer para as concupiscências da nossa carne, para que o fruto do Senhor floresça, frutifique, seja visível através da nossa vida. Ah, amados, que eu e você,
nós entendamos esse processo e nós nos disponibilizemos em Deus para viver todo esse processo de florescimento e frutificação. Amados, aqui em Números 17 ficou claro que Deus havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote, o representante do povo diante de Deus. Ele e os seus descendentes realizavam o trabalho sacerdotal. E a vara de Arão floresceu. Agora nós temos a vara escolhida por Deus, que é Jesus Cristo. Jesus fez uma obra completa. Ele nos representa diante de Deus e por meio de Jesus Cristo, agora, nós que cremos nele, também somos escolhidos, porque estamos em Cristo, estamos naquele que é o escolhido de Deus, nós também somos escolhidos para florescer e para frutificar. Que eu e você vivamos esse modelo de vida em nome de Jesus. E amados, quando nós vivemos assim, nós acabamos nos tornando um sinal. Assim como a vara de Arão que floresceu foi um sinal de advertência para os rebeldes. Quando nós nos tornamos esses que vivem a vontade de Deus, que se rendem a Deus para florescer e para frutificar, quando nós vivemos assim, nós também nos tornamos um sinal de advertência para os rebeldes. Pedro escreveu isso na sua carta. Ele disse: façam, realizem as suas boas obras, para que ninguém tenha nada de falar contra vocês e que vocês sejam um sinal, um símbolo no dia em que Jesus Cristo vier nos buscar. Vocês sejam um reflexo da glória de Deus para todos aqueles que desobedeceram a Deus. Amados, nós somos chamados como esse sinal. Assim como Jesus Cristo, a obra de Jesus é o sinal de que somente nele nós temos vida e vida eterna. Todo aquele que se rebela contra a vontade de Deus, que estabeleceu que o meio para a salvação é Jesus Cristo, não tem salvação. Quem se rebela contra essa verdade, contra essa vontade de Deus, não tem salvação. E nós acabamos nos tornando o quê? Sinais também. Por quê? Porque somos os representantes de Deus aqui na terra. Então, que eu e você, nós possamos viver em plena rendição ao Senhor, em humildade, em completa entrega, disponibilizando toda a nossa vida, mente e coração ao Senhor, para que nós possamos florescer e frutificar em Cristo Jesus, para que a vida de Cristo seja manifestada e revelada através de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada por essa comparação tão incrível nesse capítulo de Números 17. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é a vara escolhida por Deus para frutificar. E o Senhor frutificou, o Senhor fez uma obra e uma obra completa. E porque estamos em Ti, nós também podemos frutificar. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor realizou uma obra perfeita. Obrigada porque o Senhor é o mediador entre nós e o nosso Deus. Muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos convence, o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos mostra o caminho, o Senhor é quem nos ajuda e nos capacita para frutificarmos. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós sejamos cada dia mais fortalecidos pelo Senhor para viver esse florescer e esse frutificar de Cristo. Que o caráter de Cristo seja revelado através das nossas vidas, que o fruto do Espírito seja revelado e manifestado através do nosso falar, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, do nosso comportamento. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos nos coloquemos todos os dias à disposição do Senhor, para que nós sejamos de fato aqueles que florescem e frutificam em Cristo Jesus, aqueles que manifestam a vida de Cristo Jesus
para esse mundo que tanto precisa do Senhor, Pai. Que nós também sejamos os sinais de que Jesus Cristo é o escolhido de Deus, para que através dele os homens sejam salvos. Ah, Senhor, como está escrito, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Senhor, que nós sejamos os representantes de fato do Senhor, que mostram ao mundo que a vida verdadeira encontra-se somente em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos dia após dia, nós possamos entrar nesse processo de florescimento e frutificação, que eu e os meus irmãos aceitemos as noites escuras que precisamos passar até a nossa frutificação, que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos pelo seu poder, Pai, em nome de Jesus, que toda a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.